Oi, galera. Então, nós estamos aí fazer uma explicação para vocês sobre o trabalho interdisciplinar, né, chamado Pérolas da História, que engloba a disciplina de TCC e metodologia da História e da Geografia. Então, vamos começar aí. É um trabalho interdisciplinar que vai envolver as duas disciplinas, valendo a nota, né, os 4 pontos aí da semana, na verdade, também usando, nós vamos usar o ponto do fórum, quer dizer, o fórum continua, né, valendo 0,5 e 3,5 com o trabalho, ok? Então, é o seguinte, é um trabalho que envolve a disciplina. A gente está vivendo aí um processo de pandemia, né? O processo aí do Covid, e o objetivo é mostrar para vocês como se resgatar a história através das tecnologias de informação e comunicação, né? É o que nós chamamos de aprendizagem invertida, onde o professor vai distribuir conteúdo para o aluno. Então, nós estamos vivendo um momento Covid, desse coronavírus, e como distribuir, ter conteúdo, distribuir esse conteúdo para o aluno. Então, produção de videoaula é o principal, né, a cereja do bolo para trabalhar com essa aprendizagem invertida. Então, vocês vão produzir um conteúdo e vão, né, mandar para o aluno através da videoaula, né, trazendo aí a aprendizagem invertida, onde o aluno vai ter contato com o conteúdo e de forma bem didática, né? Porque tem que ter uma videoaula interessante, né? Que o aluno vai ver completamente. Tem que ser interessante o conteúdo, tem que despertar interesse. E aí, como é que eu vou fazer com a história? Né? Que muitas pessoas têm muito problema, são arredios quanto à história. Como produzir um vídeo, né? Um conteúdo sobre história. Como utilizar dessas tecnologias. Então, foi enviado para vocês um arquivo dentro do estudo dirigido da semana 7 e 8. Foram disponibilizados temas que são a construção de grandes heróis, Tiradentes, como é que ele foi forjado, né? Como é que ele foi construído, Dom Pedro, como é que Dom Pedro I ou Dom Pedro II foram construídos. Né? Então, vocês pesquisem sobre isso. A questão do tempo e a história, que foi uma discussão que a gente teve tempo inteiro dentro da disciplina, né? Como é que o tempo é forjado, construído, criado. Aí tem temas como o descobrimento do Brasil, a escravidão, conjuração baiana, revolta da vacina, que vai ser o vídeo de exemplo que eu vou dar para vocês, Inconfidência Mineira, vinda da família real, ditadura militar, que é um tema extremamente interessante, redemocratização, Getúlio Vargas, República Velha, proclamação da República e capitanias hereditárias. E esses são os temas que vocês vão escolher, em individual ou em grupo. Vocês escolhem, tá bom? Então, é isso. E principal, como é que eu vou fazer um vídeo, Tatiana? Como é que eu vou fazer uma videoaula? Primeira coisa, prepara um roteiro, né, que deve ser feito para ajudar na hora da gravação e não complicar a vida de vocês, né? Desenvolver aí o tema de maneira bem simples e eficiente. Esse roteiro é uma descrição do que vai acontecer ao longo da videoaula, né? As falas, o que vocês vão usar de imagem, recursos visuais, se vocês forem usar. Vocês não são obrigados a usar, mas se vocês quiserem ilustrar o trabalho, tanto faz, pode ser, né? Então, você tem que criar uma hierarquia de informações. Quais são as informações que são importantes que vocês têm que colocar na videoaula? Quais são as falas que vocês precisam usar? Pode colocar num papel, e aí vocês podem usar fichas, que pode estar aqui, ó, e vocês vão falando, ou então vocês podem usar um PowerPoint, né? A pessoa não precisa ver o PowerPoint. Eu tenho o PowerPoint aí, ó, mas a pessoa não precisa ver essa PowerPoint. Então, vocês podem fazer essa escolha. Podem ver ou não, né? Para a pessoa se orientar também, a pessoa que está vendo o seu vídeo. Mas também pode ser um roteiro para que você trabalhe o seu conteúdo. Aí vocês que decidem. Então, o que tem que ter dentro de um roteiro? Primeiro, como?
né? Como que você vai produzir? Qual que é a duração e o assunto que você vai abordar? Onde que você vai divulgar? Rede social, YouTube? Qual que é o objetivo do vídeo? Que é mais autoridade no tema, trazer conhecimento e principalmente qual que é o seu público-alvo. E a partir daí você pode pensar nesses como, onde, para que e para quem, é que você vai desenvolver seu texto. Né? O público é um público mais novo, um público mais velho, né? Então aí você vai desenvolver seu roteiro. E aí, um texto. O roteiro é um texto direto, né? Como o próprio nome indica, é apresentado como um texto corrido, que vocês vão entregar. E aí eu vou aprovar esse roteiro para vocês fazerem gravação, tá? Todas as falas do vídeo, a narração, o diálogo tem que estar contido nesse roteiro. Me envia que eu vou e faço a correção, tá? E aí depois que foi feita a correção do roteiro, as orientações para gravação. Tiana, como é que eu gravo uma videoaula bacana? Primeira coisa, eu desperto o aluno para o tema. Eu faço uma chamadinha, né? Desperto, jogo pergunta, respondo depois, traz o conhecimento que ele vai achar interessante. No caso da história, você sempre tem que puxar para o presente e depois ir para o passado. Então, você tem que achar alguma coisa no presente que está associado a esse passado. Então, tudo aqui, todos os temas que vocês estão vendo aí, referente à história, dá para associar ao presente, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida em associar o tema ao presente, me procurem, que aí eu vou orientar vocês, tá bom, pessoal? Que tem que ser com bastante antecedência. Tudo feito com antecedência, tá? Então, é isso, tá? E aí, responder as perguntas, os questionamentos que vocês colocaram, sempre alegres, divertidos, né? Sempre puxando esse interesse para se tornar um vídeo leve, bem leve. Principalmente evite muita leitura. Veja o roteiro várias vezes, arrume o roteiro, né? Memorize parte do roteiro, mas não fique lendo muito, né? Porque aí fica chato. Ou se não, disfarce um pouquinho a leitura, tá? Né? Então, assim, finaliza, né? Agradecendo a participação, tchau, né? Se despedindo da pessoa, para vocês fazerem uma boa videoaula, tá bom? Então, é isso. Então, daqui a pouco, vocês vão ver aí no desenvolver desse vídeo, um exemplo prático que eu vou dar para vocês. Lógico, gente, eu vou usar alguns recursos para prender a atenção de vocês, né? Uma GIF, não sei, uma música, né? Mas isso não quer dizer, se você não sabe fazer, não faça, tá? Ou busque orientação, se achar muito difícil, faça um vídeo simplesinho mesmo, tá, gente? Então, é isso. Então, vamos fazer com bastante carinho, fazer um roteiro bem feito, tá? E desenvolver aí, grave 1, 2 vezes, tá? E me mande depois de acordo com as orientações, tem que ser mandado para os professores para avaliação do vídeo. Aí vocês me falam assim, qual que é a utilidade disso na prática? Gente, o que nós estamos vivendo aqui? É um momento de pandemia, onde o professor tem que se reinventar. Vocês não serão professoras? Então, vocês precisam entender essa lógica. Mais do que necessário, a utilização das tecnologias de informação e comunicação, aprender a fazer uma boa videoaula, porque esse vai ser o futuro da educação, tá bom? Então, vamos pensar um pouquinho e fazer com bastante carinho essa atividade. E daqui a pouco um videozinho dando um exemplo de um tema que eu escolhi, tá? Então, beijo. Oi, galerinha, como é que tá? Tudo bem? Tranquilo aí? Então, nós temos início ao nosso projeto chamado Pérolas da História, né? É um momento de se discutir a história
e como que ela pode contribuir para entender questões do presente. Então, é o momento da gente entender por que a história é tão importante assim para a nossa sociedade, como ela contribui para entendermos movimentos do presente, né? O chamado presenteísmo. Então, vamos discutir hoje um tema muito importante que está em alta, que é a questão das pandemias. Será que no Brasil existiu, fora do Covid-19, existiu outros tipos de pandemia, de problemas na questão da saúde pública? Sim, eu posso citar vários, mas eu vou citar um só, que é a revolta da vacina que aconteceu no início da República. Então fica no vídeo que eu vou explicar para vocês o que foi a revolta da vacina. A história é algo intrigante, né? De acordo com Mark Bloch, a história ela pode se repetir. A história ela pode se repetir ou como, a princípio, no início, como tragédia, ora como farsa, né? Então, é nossa função conhecer a história e mudar o nosso presente. É o que nós chamamos de presenteísmo, e isso fique bem claro. A história é chamada da mestra da vida, né? Ela nos faz entender um pouquinho a nossa sociedade, consequentemente, nos entendermos também, né? Como inseridos na sociedade. Então, o que nós estamos vivendo nesse momento, né? Uma grande pandemia, que está assolando o mundo inteiro. Será que no Brasil isso já aconteceu ou é algo novo? A história pode nos contar, nos trazer algo para aprendermos, né? Então, sim, eu respondo a vocês. Uma pandemia mundial, né, já aconteceu diversas vezes, a questão da febre amarela, da varíola, que aconteceu em diversas fases da nossa história mundial. No Brasil, nós tivemos em 74 uma crise da saúde pública com a questão da pneumonia, né, que foi, também foram fechadas escolas em alguns estados, principalmente São Paulo, Minas Gerais. Ocorreu um isolamento para evitar o contágio, enfim. Mas o que eu estou aqui para dizer para vocês é que houve um momento da história, além desses que eu falei, um embate entre a ciência e o senso comum. E foi justamente na revolta da vacina que aconteceu em 1904, que foi um momento da história nacional brasileira, né, que mostrava a ciência e a população, o senso comum. Literalmente, as pessoas se negaram a tomar vacina, né, porque eles não reconheciam essa ferramenta. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho o contexto histórico. Por que será que a população se negou a seguir as recomendações da ciência? Enfim, nós vivemos naquela época, né, no início da República, chamada República Velha, um momento de grande insatisfação, de tensões sociais. De um lado, um grupo, né, a elite política brasileira que queria renovar o Brasil, a ideia do progresso, e de outra, a população cada vez mais sofrendo com a crise, com a inflação, com o alto custo, desemprego e principalmente sofrendo muito com as doenças. Tuberculose, tifo, malária, peste bubônica, né, que era uma questão medieval que no Brasil ainda tinha. A febre amarela, varíola. Então o Brasil sofria muito com essa questão, né? Então, houve o prefeito na época do Rio, Pereira Passos, contratou um grande cientista chamado Oswaldo Cruz, que vocês estão vendo aí em alguns slides, né? Um jovem cientista com 29 anos de idade, onde ele se associou ao chamado Instituto Manguinhos, né, que tinha, na época, era chefiado pelo Barão Pedro Albuquerque, né? Então, eles tiveram um conflito
tanto o Oswaldo Cruz, por ser muito jovem, né, e o barão Pedro Albuquerque, que queriam o poder do Instituto Manguinhos. Mas, na verdade, quem venceu esse embate foi o Oswaldo Cruz, com suas ideias inovadoras. Ele estudou no Instituto Louis Pasteur, na França, então ele tinha conhecimento. Ele era um dos principais alunos de Louis Pasteur na época, enfim. Então ele volta ao Brasil, ele tem a chefia técnica do Instituto Manguinhos, mais tarde ele tem a chefia geral do Instituto, que mais tarde vai se transformar em Instituto Oswaldo Cruz, em homenagem a esse grande médico sanitarista. Enfim, mas por que será que a população vai contra as definições do Oswaldo Cruz? Por que aconteceu essa revolta? Né? Foi construído um projeto pelo próprio Oswaldo Cruz de sanitarização da cidade do Rio de Janeiro, onde ele previa a derrubada dos cortiços, que eles chamavam de cabeça de porco, porque não tinha um sanitarismo, né? Não tinha banheiros, que era extremamente, assim, muito no centro do Rio de Janeiro, era fedido, não tinha banheiros adequados, né? E essa condição, ela acaba influenciando nas doenças aí, principalmente em doenças como tifo, enfim, uma série de doenças, malária, enfim, uma série de doenças aí. Então, a população, ela foi literalmente expulsa desses cortiços, né? Ela foi expulsa de suas casas para fazer a reforma sanitária e não tinha um local para ir. Então, elas iam ocupando a região em torno da cidade do Rio de Janeiro, né? As favelas foram aumentando cada vez mais. Então, imagina a revolta, essa revolta contra o exército, o chamado mata-mosquito, né? Porque o exército chegava, tirava a população sem conhecimento, a população não sabia por que ela estava sendo retirada. Eles invadiam casas, quebravam, né, a inviolabilidade dos lares cariocas, enfim. Então, assim, eles fizeram uma guerra, travaram uma guerra com a população, eles invadiam as casas, né? Não tinha liberdade nenhuma, a população tinha liberdade nenhuma, hora para vacinar, hora para tirar a população das suas casas, para tirá-la sem saber para onde que elas iam, né? Então, um detalhe legal pra caramba, no Brasil, né, a peste bubônica, que é uma doença medieval, ainda existia nesse período, em 1904. E aí Oswaldo Cruz, ele chegou a estipular, né, a prefeitura, um projeto para comprar animais, principalmente ratos. Né? As pessoas que dispusessem a caçar esses ratos ganhavam 300 contos de réis na época, que era bem, para a pessoa que estava passando necessidade, que era bem bacana. Né? Então, essas pessoas caçavam ratos, entregavam à prefeitura para poder, de certa forma, limpar a cidade. Né? Uma coisa muito engraçada. Então, e evitar e controlar a peste bubônica. Fato é que o Oswaldo Cruz, ele era tão intransigente, isso aí ele realmente era, que ele ficou, a mídia na época, tratava o Oswaldo Cruz com extremamente desdenho, né? Então, a mídia falava mal dele, colocava figuras, essas são as figuras do Oswaldo Cruz na época, né, extremamente hilárias, né, ele era acusado de perseguir a população, ele tinha uma péssima fama, ele é muito intransigente, né, então, e ele estipulou que a vacina teria que ser feita por compulsão social, por obrigatoriedade. Por exemplo, as crianças não poderiam ser vacinadas se não tivessem em dia com cartão de vacinação. As pessoas não poderiam ser admitidas em empresas, né, se elas não tivessem com um cartão de vacinação. Era obrigatório. O problema é que a população não sabia. E o mais engraçado é que a população descobriu que a vacina era o vírus
inoculado, né? Era o vírus que estava em dormência e que em contato com a sua imunidade, né, com o corpo humano, o organismo ia adquirindo imunidade. Só que eles achavam assim, se tá me colocando vírus com essa vacina, quer dizer que além de me tirar de casa, tá querendo me matar. Então começou essa revolta, por falta de conhecimento, falta de informação, as fake news aí. Fake news em 1904, cara. E os jornais falavam, o cara tá querendo matar a população. Ele tá querendo fazer experimentos com a população, entendeu? Então tem fake news aí, como a gente tem até hoje, né? Então, Pereira Passos, com a sua intransigência também, mandou demolir vários casarões, vários cortiços. Criou uma avenida, né, avenida central do Rio de Janeiro, que é o centro do Rio de Janeiro, e tirou a população pobre ali daquela região, né? Então, além disso, fez uma reforma urbana. Então, e a população ficou revoltada mesmo, ficou pé de raiva, e foi pro Largo São Francisco, e foi pra Praça Tiradentes, e transformou aquilo ali num campo de batalha, a ponto do exército ter que ir confrontar a polícia. Né? Então foi um momento extremamente complicado, né, pela prefeitura, para o estado e etc, né? Até o próprio Lima Barreto, ele denunciou a polícia, falou que as pessoas estavam sendo mortas, estavam sendo enviadas para prisões, né? Elas estavam apanhando. Isso está escrito no livro Diário Íntimo do Lima Barreto. É muito legal que ele fala, ele viveu esse período, ele viu como a população sofreu, falta de informação, a questão da vacina, né? E denunciou as autoridades públicas e principalmente a intransigência do próprio Oswaldo Cruz. Mas no final, essa revolta foi sufocada pela polícia, houve 110 feridos, 30 pessoas mortas, a prisão de mais de 900 pessoas, onde mais de 400 pessoas foram deportadas para o Acre. Então você tem aí o processo de vacinação, ele vai ser reiniciado e com isso a varíola vai ser exterminada do nosso país. Então nós temos aí uma grande contribuição para a história da saúde pública no Brasil, né? Então Oswaldo Cruz, apesar da sua grande intransigência, por não ter alertado a população e feito campanhas de conscientização, acaba surgindo essa revolta da vacina, aliado a vários fake news aí, vários problemas em relação à própria figura do Oswaldo Cruz. Então é isso. Eu acho que dá para vocês fazerem um link com o que nós estamos vivendo hoje, o embate da ciência, senso comum, né, da população que é contrária às reformas sanitárias de Oswaldo Cruz, né, que é contra, mas não por uma questão, por não entender mesmo, né, não é que elas não querem, é porque não foi conscientizado. E, por outro lado, eles estavam sendo expulsos das suas casas. O exército estava entrando e expulsando as famílias, né, sem qualquer nenhuma opção de uma outra moradia. E aí vai aumentando mais as favelas no Rio, que hoje é um grande problema público na cidade do Rio de Janeiro. Então, e você tem aí o fim dessa revolta da vacina, que é pouco citado na história, né? Quando se fala nisso, acha que o povo ele é tão ignorante de não aceitar a vacina. A princípio a gente pensa isso, mas imaginem, coloque-se no lugar dessa população sofrendo com a falta de moradia, com desemprego, e aí vem mais uma pessoa dizendo que vai vacinar, tá bom? Então, assim, sem ouvir o povo. Então, é isso, e nos vemos aí em mais uma pérola da história.